Fala galera do KD Esportes, tudo beleza? Então vamos para mais um giro de notícias, semana muito movimentada em alguns clubes, né? Muitos estão mais focados aí na final do estadual. Lembra, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que logo depois da vinheta a gente vem com as principais notícias, um resumo do esporte paranaense. Então, galera do KD Esportes, iniciamos então falando do Coritiba com bastidores muito movimentados. Então, o Coritiba, muita pressão da torcida. Depois do amistoso do último domingo à noite, né, o Coritiba perdeu vexatoriamente, né, nossos CEOs, né, os nomes bonitos ali, fizeram amistosos com, né, iriam fazer amistosos com a primeira elite. Vamos ver se o clube, na ideia deles, vai subir para a Série A, né, na mente de alguém. Sonhar é de graça, né? Mas a gente sabe que não é realidade. Então, contra o Santos já levou uma goleada e jogaria no sábado com o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Coisa que amistoso que foi cancelado. Feito muito para preservar um pouco, né, a vergonha alheia, né? E sabendo que iria tomar uma baita de uma goleada lá do Botafogo. Então, para preservar um pouco já, apesar da crise, não aumentar esta crise, né? Entrar ainda com mais uma goleada lá do Botafogo, cancelaram o amistoso, né? O Botafogo jogou com o Mirassol lá, ganhou de, aliás, com o Novo Horizonte, né? Ganhou 3-1. Então, botaria rolando ali, né? Muito boato sobre a SAF aí, sobre a venda, sobre que a Tricorp estaria pensando talvez em vender totalidade ou parte, né, da SAF. Uma vez que estão tendo uma certa... Estão fazendo um ótimo trabalho, como eles dizem, mas não estão tendo resultado. Então o trabalho é ruim, né? Então, resumindo, né, quando você faz um ótimo trabalho e o resultado é ruim, então logo o trabalho é ruim, né? Então o trabalho sendo feito muito ruim, não estão conseguindo reverter, né? Apesar de mais um sócio aí da nossa Tricorp aí ter dado num podcast mais aqueles que a torcida não tem paciência, né? Às vezes não tem paciência, porque é um trabalho muito bem feito. Mas assim, galera, o que acontece? Você tem um clube que... Opa, desculpa aqui, galera, só regular aqui a imagem. Boa. Tem então um clube que vem dos piores resultados da sua história, né? Então a gente sabe que o trabalho é mal feito. E não é questão de paciência, né? Desculpa, mas o tamanho do Coritiba não permite estar numa situação como está hoje. Então, pressão na SAF, né? Então o Curitiba pressionou muito a SAF, o próprio Mistojo feito protesto, tem muito protesto online, torcida prometendo boicotar ali as empresas, perseguindo os sócios nas redes sociais, né? Então o Tricorp tomou uma atitude honrosa, né? O que eles fizeram? Para evitar ali, tiraram então as empresas que são do portfólio da Tricorp do site, para quê? Evitar porque a torcida do Curitiba é grande e começa a fazer muito marketing negativo em cima dessas empresas. Então quando você vai geralmente fazer um serviço, contratar um produto dessas empresas, você vai olhar nas avaliações. Então, se o Curitiba só pegar no pé, avaliar tudo lá embaixo, fazer reclame aqui, fazer o diacho nessas empresas, a Tricorp tira do site o portfólio, mas a gente tem o print, claro, né? O print está ali rolando nas redes sociais. E também eles fizeram para evitar, né, essa perseguição dos sócios nas redes sociais da Tricorp, também eles tiraram quem são os integrantes ali da Tricorp. Mas também tem print da galera rolando aí nas redes sociais. A Tricorp indicou então o Alex e o Mazuco ali, né, na reunião com a SAF ali, sobre os resultados, sobre algumas, né, situações. A Alex já desmentiu, disse que não tem interesse, a Alex ainda não desistiu da carreira de treinador. Então, a Alex não deve compor aí a parte, né, administrativa do Coritiba. Volante, o Alisson, do Atlético, né, em negociações avançadas com o Coritiba, então. Uma coisa, um assunto que repercutiu muito na semana. Rafinha, então Rafinha foi desligado, né? Chegaram como um acordo para rescindir o contrato, né? Depois que o Rafinha acabou mentindo ali para a diretoria, né? Que acabou pegando muito mal. Se o Rafinha tivesse falado a verdade, não seria tão ruim, porque é amistoso, o time tá. A gente sabe que o time tá nessa desgraça toda, mas poderia ter falado a verdade. Então ele falou que não iria participar do amistoso, foi lá e participou. Depois o Curitiba ter negado a participação dele, entendeu? Esse que é o problema. Daí gerou toda uma situação muito desagradável. Se ele tivesse falado a verdade, provavelmente não teria dado assim a repercussão. Eu acredito que foi uma ótima descontratação, tá? Porque o Rafinha, a idade dele não permite, não estava legal também. É um jogador que não consegue aguentar o jogo. Na Série B, ele não tem físico para aguentar. A Série B é muito física, apesar de ele ter uma qualidade muito boa de cruzamento, é um jogador muito bem, mas não vinha muito legal também.
Bianchi emprestado ao Mirassol, então aí, ó, quem sabe o Bianchi agora pode, né, despontar, né? Quem sabe lá o treinador seja inteligente e coloque o Bianchi na posição dele. Porque o Bianchi na posição dele é um bom jogador, né? Sucessos ao Bianchi, infelizmente que no Coritiba os treinadores teimam em colocar ele no ataque, né? E ele não é atacante, né? Na meia, ele não é meia, né? Então se jogar na volância, quem sabe lá ele seja um baita jogador. Lateral direito também, o Curitiba está em contratação do Alex Silva, da Portuguesa, né? Então já pensando em substituição aí, né? Alex Silva que joga até na esquerda ali também, parece ser um bom jogador. Então o Curitiba ali que eu já comentei, amistoso cancelado, né? Então, menos vergonha por hora. De Curitiba, é isso. Crise, crise, crise e incompetência. Paraná Clube, falando em incompetência, Paraná Clube, então, muitas notícias, ou não, nenhuma notícia, então, só para passar mais uma vez aqui, deixar a cobrança, né? Então, Paraná Clube, mais parado que água de poço, né? Diretoria sumida, não deu nenhuma declaração. A última postagem nas redes sociais do Paraná é do dia 8 de março, lá, referente ao Dia da Mulher. Não tem mais nada depois disso. E desde a final do Paranaense, o rebaixamento lá, né, que o Paraná caiu fechatoriamente, não há mais nenhuma manifestação. Atlético Paranaense, Maringá realiza exorcismo na Baixada. Então, Maringá foi lá, né, na Baixada e meteu 3-0. Até, de acordo, nós tivemos nossa live do domingo ali, quando o Curitiba foi, né, eliminado lá pelo Maringá, né, lembrando que o Curitiba perdeu de 2-0 lá em Maringá, 2 gols de cabeça ali, 2 falhas da zaga, né, e conseguiu um empate em casa. E então nós temos que fazer uma errata, né, foi dito na nossa live que o time que perde para o Maringá não pode se dizer grande, né. Então, até então vamos fazer uma errata aqui, dizer então que não se pode dizer que quando um time perde para o Maringá, o time não pode ser considerado internacional, como dizem pessoas que dizem, né, que é internacional, né. Essa é a realidade, então, se não pode ser grande, não pode ser internacional, então não pode ser grande. Então só clubes pequenos perdem para o Maringá, fica a dica, galera. Elenco triste por não conseguir o tri, né. Então, mais um fiasco no centenário, afinal ainda estamos em ano de nem continuidade, até tem 100 anos, né? Só vai fazer 101 daqui a alguns dias, né? Então, esse acredito que deve ser o último fiasco aí do ano centenário, né? Além do rebaixamento, né? E agora, né, fiasco no estadual, né? E vexatoriamente em casa, né? Porque assim, fora de casa ele fez um bom jogo lá em Maringá, 1-1, tanto que a gente esperava, inclusive, pelo jogo que foi lá, né? Não desmereceu o Maringá. Assim, o jogo... A gente achou que o Maringá poderia, então, ganhar em casa e segurar um placar aqui, o que não aconteceu. Então, na realidade, né, baita fiasco do Atlético. Em casa, 3-0 fora o baile, gols bonitos, gols trabalhados. Então, o torcedor até ficou muito revoltado. Teve arremesso de copos, isqueiro, foi parado partida. Isso tudo está na suma do árbitro, tá? Então, pode também prejudicar aí o Atlético, né, para algum campeonato ou só no estadual do ano que vem, provavelmente, né? Geralmente o que acontece no Paranaense, as punições ficam para o próximo ano aqui no estadual, assim como as punições lá dos jogadores do Clássico Atletiba, né, que foi novamente postergado, né? Tinha a torcedor até falando que era perseguição lá quando colocaram o julgamento, você não teve julgamento nenhum, né? Não tem perseguição, afinal o Atlético tem sido o grande clube aí do nosso estado até o ano passado, né? Agora nós temos grandes clubes que é Operário e Maringá, os melhores times aqui do nosso estado, né? Departamento médico do Atlético, então Esquivel continua no DM, o Atlético está trabalhando firme para que ele retorne quanto antes, porque quer contar com ele já para o início da Série B, que está para começar. Então, como eu estava falando, ontem teve a primeira final ali do Paranaense, né? Então, um jogão de bola, a gente vai repercutir na nossa live hoje, onde, né, placar 2-2, né? O Operário começou massacrando o Maringá e o Maringá conseguiu buscar um empate. Placar muito importante pro Operário, tá? Mas não pode deixar, né? Porque tem time que se diz internacional que foi lá, empatou e em casa levou goleado. Então o Operário tem que se cuidar, que não tem nada a ganho ainda. Baita jogo, né? As duas melhores equipes do estado desde o ano passado. No final do ano passado já o Maringá subiu para a Série C. O Operário fez a melhor campanha na B, Atlético rebaixado e Curitiba meio de tabela da B. Então o trio de ferro hoje é o trio de bosta, como eu vi aqui na internet. Não vou lembrar quem que foi que comentou, né? Se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários, mas é uma baita verdade, né? Que hoje seria o trio de bosta, porque o Paraná praticamente, né, numa situação praticamente insolvente, Coritiba passos largos para a Série C, tá? Então assim, esse delírio da Tricorp, esse delírio de
de subir não existe, gente. O time do Curitiba é fraquíssimo, é muita oportunidade de mercado, é muito jogador desempregado que está trazendo, jogador que está encostado, está fora de forma, não vem em sua melhor forma, tanto física quanto técnica. Então o Curitiba não tem contratado, é muita oportunidade de mercado com o jogador que está 3, 4 meses parado. Então assim, não, assim, a chance é muito pequena desse cara dar certo. Você vai trazer 10, talvez um dê certo. Então o Curitiba é um time muito ruim. E o Atlético também. O Atlético hoje é um time que eu acredito, pelo que tem jogado, é um time meio de tabela de Série B. Então talvez nós tenhamos mais um ano muito ruim do trio, né, da capital, que começou pelo Paraná, né, sendo eliminado já na primeira fase do estadual, né, sendo rebaixado. Seguimos para o Curitiba, que foi eliminado pelo Maringá, e seguimos para o Atlético, sendo massacrado na arena pelo Maringá, né. O Atlético sempre foi muito forte em casa, levou 3 gols, fora o Bahia, a torcida revoltada, crise ali também, começa a Série B muito pressionado, assim como o Curitiba, que chegou até com amistoso para não passar vergonha. Então, pessoal, é um ano que vai ser dureza para a galera da capital. E prevemos aí Operário e Maringá voando, espero, na Série C, né? Quem sabe Maringá na Série B do ano que vem. E Operário aí, olha, quem sabe, hein, Operário? Dá para tentar subir. Esse ano a Série B tá fraca, porque os protagonistas estão caindo pelas tabelas. Um abraço, galera, um ótimo domingo.